Meus irmãos, eu vou aproveitar aqui para a gente ser menos burocrático. Eu vou fazer uma exposição aqui do texto do capítulo 1 de Gênesis. E assim que nós terminarmos, a gente já faz a ceia, aproveitando aí o que nós vamos refletir aqui no capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos fazer essa meditação em duas partes. Vamos começar agora de manhã e concluir à noite, ok? O texto que nós vamos trabalhar, Gênesis capítulo 1, até o capítulo 2, verso 3. Então eu já vou dando algumas informações aí, por que essa sessão toda é importante para nós. O capítulo 1, do verso 1 ao 2, 3, é conhecido como o poema da criação. Então ele tem essa unidade, onde deveria, de uma forma muito mais coerente, escrituristicamente, começar o capítulo 2. No verso 4, né? Então você percebe aí que os capítulos nos ajudam, mas a gente com um pouquinho mais de atenção, a gente percebe que os parágrafos, eles são maiores. Então todo o capítulo 1, invadindo o capítulo 2, até o verso 3, ele é conhecido como poema da criação. A partir daí, a Gênesis, ele trabalha com uma coisa que nós chamamos, né, de toledote. Por que eu estou usando essa palavra aqui? Porque é a palavra que aparece no capítulo 2, verso 3. Você vai ler assim, verso 4. Essa é a história das origens. O que acontece? Depois do capítulo 1, em que você tem o poema da criação, o texto de Gênesis, ele é dividido em várias porções. A palavra toledote significa, né, em hebraico, as origens, ou melhor, né, as nações, ou essas são as histórias dessa gente aqui. Então, a cada porção, essa palavra aparece. Então, antes de começar de fato a discutir como o texto de Gênesis vai apresentando, vai narrando, né, o começo das sociedades, das histórias bíblicas, nós temos o poema da criação. Então, essa palavra que você vai encontrar no capítulo 2, verso 4, essa história, que no original é toledote, na tradução é uma palavrinha um pouquinho mais sonoramente feia, para mim, né? Colofões, então eu uso mais toledote aqui. Então você tem um poema, e de tempo em tempo ele diz, essa é a história das gerações. E o tempo vai sendo pontuado. Qual é a intenção do autor de Gênesis? Mostrar que a civilização que começou na região da Mesopotâmia. E o que é Mesopotâmia? A palavra meso é meio e potamis é rio, né? Então a ideia de que começou entre os rios Tigre e Eufrates, ela avançou até a Síria e depois chegou ao Egito. Então a ideia toda dos 50 capítulos de Gênesis é mostrar como as origens, ela foi gradativamente alcançando toda a criação. É mais ou menos o que a gente estudou em Atos, quando você tem a ordem da divulgação, da pregação do Evangelho. E ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. É do específico da localidade até a abrangência maior. Então você tem um propósito, né, no livro de Gênesis. E aí, então nós temos essa questão aí do poema. Então vamos a ele. Eu tenho a intenção, agora de manhã, trabalhar apenas o versículo 1 e 2, que é ali, né, o tema de tudo que vai ser narrado nos 6 dias da criação, coisa que nós vamos fazer à noite aqui. Então vamos à leitura do capítulo 1, verso 1, 2. Diz assim o texto: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sempre sobre a face das águas. Nesses 2 versículos aí, nós teríamos material para discutir o restante da nossa existência, enquanto Jesus não voltar, por conta das complexidades, das palavras, das teorias, e de tudo que vem daí, né? De tudo que a coisa, de onde a coisa se origina, de onde ela brota. Aqui é de onde tudo vai dar causa para a nossa existência. Então é claro que tudo que nós fizemos aqui é um recorte bem tímido, bem pálido, é alguma preferência para nós tomarmos algum caminho, mas sempre esse texto precisa ser revisitado para a gente aprender mais sobre a criação. Algumas considerações para que nós façamos algumas aplicações do verso 1 e 2 é importante para nós. Por exemplo, o livro de Moisés, esse livro que Moisés escreveu, nós precisamos considerar quando ele foi escrito.
Ele foi escrito quando Moisés estava junto com o povo hebreu saindo do Egito. Então a condição, a situação, o momento histórico de uma produção literária, de uma escritura, ela é importante. Qual é o objetivo de Moisés em escrever nesse momento? Até então, a tradição oral era o meio de se contar como a coisa havia sido criada. O Adão, que viveu com Deus de uma maneira plena dentro dos limites da criação original, ele tinha muita informação. Então ele tinha muito a contar depois que saiu do Jardim do Éden. E você tem a tradição oral. Mas agora foi necessário o registro. Então Moisés, depois daqueles 430 anos que o povo passou no Egito, ele está descrevendo, ele está relatando, ele está colocando no papel para demonstrar, para explicar para o povo que está saindo de uma nação pagã e indo para uma outra, pior ainda, que são os cananitas, para demonstrar quem é de fato o Deus Criador. Porque esses 400 anos no Egito, teve um problema de cosmovisão sobre a criação. Então Moisés está saindo do Egito, uma nação onde o Deus, o Todo-Poderoso é o faraó, e você tem ali uma porção de deuses. Então você tem um problema de cosmovisão. A ideia de cosmovisão é a ideia de como cada um de nós enxergamos o mundo em que vivemos. São as lentes culturais que você interpreta o mundo. E isso é importante para que, quando eles estão saindo de uma terra pagã, indo para uma outra ainda pior, eles precisam corrigir a cosmovisão. Esses israelitas, eles conviveram com um Deus que se autodenominava, o faraó, e ele tinha ali um outro panteão de deuses. Por exemplo, quando nós lemos as 10 pragas do Egito, o que nós temos ali? Se você ler o texto com um pouquinho mais de tranquilidade, de calma, você vai perceber, e tem a informação no texto, que o faraó, ele sendo o Deus Todo-Poderoso, das nações, ele vai designar alguma divindade para tomar conta dos departamentos da sociedade. Por exemplo, o rio Nilo, ele é um fator importante para a sobrevivência agrícola e pecuária do Egito. Então o faraó, sendo o Deus Todo-Poderoso, ele vai designar uma divindade para tomar conta do rio Nilo. Por quê? Por conta da sobrevivência. Estancou o rio Nilo, perdeu o domínio do rio Nilo, acabou a política, a economia do Egito. O que as 10 pragas têm a ver com isso? Ora, quando o faraó ele designa um Deus para tomar conta do rio Nilo, quando as águas do rio Nilo se transformam em sangue, você vai ler no capítulo 10 de Êxodo, Deus dizendo assim, ô Moisés, conte para a sua geração como eu zombei do Egito. Então não tem ali um conflito entre Deus e deuses. O que está acontecendo, por exemplo, nesse fato do rio Nilo? Quando Deus transforma a água do rio Nilo em sangue, você tem um problema aí de potabilidade na água. Você tem um problema de caos social. O que está acontecendo? A partir de Êxodo capítulo 10, verso 1, 2, até o verso 5 ali, Deus está desmoralizando as divindades. É como se Deus dissesse assim, ô faraó, você não é o Todo-Poderoso? O que aconteceu com o Deus que você colocou aí para cuidar do rio Nilo? Ele não tem condições de cuidar, não? Tem um outro Deus que cuida do rebanho. E quando você tem piolhos que surgem do pó da terra e implica na agropecuária, é como se Deus estivesse dizendo assim, ô faraó, o Deus que você colocou para cuidar da agropecuária, ele não tem poder não, ele não sabe matar piolho. Então eu costumo dizer em contexto de aula, que quem inventou o bullying foi Deus, Inclusive está escrito lá no capítulo 10 de Êxodo, conte para a outra geração como eu zombei dos deuses egípcios. Então essa cosmovisão, ela precisa ser desfeita de quem passou muito tempo, ou melhor, substituída, não desfeita, Quem passou muito tempo no Egito. Então o relato da criação, ela é importante para demonstrar o quê? A natureza, ela não tem poder divino. Há um Deus que dá ordem e surge absolutamente do nada a matéria. Essa é uma questão importante para nós estudarmos aqui. Uma outra questão importante é que no sistema
pagão, onde há uma pluralidade de supostas divindades, os deuses, eles estão em conflito, em disputa política, em disputa teológica um contra o outro. E a gente vê na mitologia, por exemplo, que a guerra dos deuses, né, é um negócio fenomenal. Eles têm poder quase que ilimitado. Eles pegam uma montanha e jogam em cima do outro, né? O bom é que Deus não morre mesmo, então essa briga vai ad infinito, né? Quem fica assustado? Nós, simples mortais. Então, por que isso é importante? Quando, por exemplo, tem um evento climático, como um terremoto, o que essa cosmovisão pagã vai dizer? Os deuses estão chateados conosco, eles estão brigando, então é melhor fazer aqui algum tipo de propiciação para acalmar os deuses. E não é assim, quando a gente não tem informação, dá um relâmpago, a gente fala, Deus está bravo, ou qualquer tipo de Deus está bravo. A gente tem essa mitologia até que as coisas vão sendo corrigidas, e exatamente isso nós vamos ver no relato da criação. Uma outra questão importante é que os deuses pagãos, eles precisam procriar, precisam ter filhos para que a sua dinastia divina seja prolongada, ou seja, perpetuada. E aí quando nós vemos aqui que Deus não tem descendência, mostra o quê? Que Ele é absoluto e Ele é eterno. Então essas questões da cosmovisão vai nos ajudando a demover uma série de mitologias que vem do Egito, e o povo ele precisava entender que há um único Deus que criou o céu, a terra, criou o sol, as estrelas, e isso nós vamos ver aí com um pouco mais de cuidado hoje à noite. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender é que não há um dualismo que nós chamamos ou conhecemos aí em teologia, em filosofia, de dualismo cósmico, ou seja, há duas forças iguais que estão se confrontando, o bem e o mal. Sempre há uma força do bem e uma força do mal, né, em disputa, e essa disputa ela é a de eterno, isso na visão pagã do Egito. O que nós vamos encontrar aqui? Antes de qualquer palavra de ordem da criação de Deus, não há absolutamente nada a não ser Deus. Ou seja, não há um confronto, não há duas forças dominantes, há um único Deus que governa, tudo surge a partir de Deus. É claro que nesse momento nós precisaríamos aí discutir a questão do mal, não é a nossa tese hoje, vamos dizer assim, não é? Mas o mal, ele não existe por si só. O mal, ele depende de algo que foi deturpado, algo que desviou da sua originalidade. Por exemplo, vamos pensar numa doença como mal. A doença só existe por causa do corpo. Não tem mais o corpo, né? Ou falecimento, o mal acabou. Alguém com um pouquinho mais de criatividade acadêmica ou didática vai dizer, o mal é como uma ferrugem. Se não tiver o ferro, não enferruja. Então é claro que o mal, ele passou a existir, mas antes do haja de Deus, não existia uma força contrária a Deus. Deus é soberano, é Deus que governa, e Ele que põe em marcha a criação. Ponto, não é? Essa é uma questão importante. A partir dessas questões, que é claro que ela não esgota tudo que nós temos aqui de pontuar, de postular, mas ela já nos dá um caminho. A partir daí, então, vamos trabalhar aqui o capítulo 1 e o capítulo 1, verso 1 e 2. A primeira informação da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa ideia de, no princípio, tem uma ideia de contar a história, a ideia de partir de um pressuposto. E que é um pressuposto? Pressuposto é uma tese, pressuposto é uma questão decidida e que não cabe mais discussão. A ideia é de que algo que é colocado como fundamento não pode mais ser discutido, todo mundo já concorda. E na Bíblia você nunca vai encontrar um texto bíblico provando a existência de Deus.
Você não vai encontrar a Bíblia como proposta dizendo, ó, vem aqui que eu vou explicar por que Deus existe. Mesmo se tivesse, aquele que parte do princípio de que Deus não existe, não adiantaria nada, porque ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia ela não se demora, ela não se preocupa em explicar a existência de Deus. Ela já parte do princípio que Deus existe. Então ela começa, ó, sabe Deus? Sim, no princípio Ele criou os céus e a terra, não é? E aqui, irmãos, nós já temos um conceito importante, porque Deus é eterno. O conceito de eternidade é o conceito de algo ou alguém que está fora do tempo. Antes de que houvesse o primeiro haja de Deus no primeiro dia, não havia matéria. A matéria não é eterna. A matéria, ela passa a existir com o poder da palavra de Deus. E aqui, irmãos, é um exercício de fé. Aqui é um exercício que vai muito, mas muito além da nossa capacidade de compreensão. É por isso que nós só estendemos as mãos vazias para receber aquilo que o texto quer dizer. Porque antes da criação, antes do primeiro haja de Deus, onde você tem a matéria, de onde vêm todas as coisas criadas, não havia absolutamente nada. E aí eu queria fazer um desafio. Pense em nada. Aí as irmãs dizem assim, o meu marido, né, ele pensa em nada, ele fica na caixinha do nada. Não, mesmo nada masculino tem alguma coisa ali, né? Tenta pensar em absolutamente nada. Nós temos assim uma ideia de que Deus ele está entronizado no céu e Ele está sentado num trono. Isso é uma maneira didática, uma maneira em que a Bíblia vai descrevendo, de tentar entender por aproximação quem é Deus. Mas Deus não está confinado num trono. A ideia do absolutamente nada, não existia céu, não existia trono, não existia cosmo, não existia absolutamente nada. Só existia Deus, no absolutamente nada. Isso para nós é além do extraordinário. Não existia nada. Nada pode comportar Deus. Deus é criador de tudo, e toda a criação não comporta Deus. Nós podemos aprender sobre Deus a partir da criação, mas a criação, ela não faz parte da divindade, como diz uma filosofia chamada de panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Não é. Deus está fora da criação. Tudo está nele, mas ele não está em nada, porque ele transcende a tudo que é criado. E aqui entra um conceito bastante interessante, que nós chamamos de o conceito da solidão de Deus. E quando nós falamos de solidão, a palavra solidão, ela traz uma angústia para nós. Quando nós não estamos dentro de uma estrutura social, quando nós estamos fora de uma estrutura social, no sentido de que numa fase da vida alguém não está se relacionando, preparando um casamento, a gente fica meio que angustiado. A gente fica pensando, o que será de mim? A solidão me consome. A solidão ela vai acabando. E a me consome aqui é um coletivo. A ideia de solidão, ela é muito angustiante. Quando algum de nós pensa na solidão, é a ideia de um ninho vazio. Imagine quem perdeu pai, quem perdeu mãe, é uma sensação de ninho vazio. É uma existência, uma crise existencial que parece que as coisas não vão se organizar mais. Solidão, ela é um tema bastante importante. Tanto que para diferenciar algumas pessoas têm uma maior capacidade de ficar sozinha por um tempo mais prolongado, nós inventamos uma palavra chamada solitude. O que é solitude? Solitude é você ficar sozinho por um tempo seu. Algumas pessoas que são dadas mais às questões humanas da vida, as pessoas que são dadas mais à reflexão, elas conseguem ficar um tempo mais sozinha, refletindo no texto, estudando, uma vida mais professoral, reflexiva. Outras pessoas não conseguem ficar no escritório, por exemplo, uma tarde inteira, um dia inteiro, 2 dias inteiros, lendo um único texto, sem a necessidade de estar com alguém.
Então a isso nós chamamos de solitude. Uma pessoa que tem capacidade de ficar um tempo sozinho, um tempo mais estendido, mas chega um momento que ela precisa sair, ela precisa conversar, precisa ir na padaria comprar pão, precisa fazer alguma coisa. Então a ideia de solidão, ela é uma ideia que traz muita angústia para nós. Quando nós falamos de solidão de Deus, nós estamos refletindo que Deus pode suportar a solidão porque Ele é perfeito. A ideia de viver em solidão é a ideia de que alguém se basta nele mesmo e não precisa nada fora dele mesmo. Então o que nós vamos aprender aqui nesse texto? Que Deus, Ele é capaz de viver só com Ele mesmo, na eternidade passada, na eternidade futura, porque Ele se basta nele mesmo, Ele é completo. A solidão em Deus não causa angústia em Deus, porque Ele não precisa de nada fora dele mesmo. Agora imagine antes dessa palavra que vai aparecer no verso 3, haja luz, Deus existia absolutamente sozinho. E isso não por uma semana, por um mês, mas por uma eternidade. E a ideia de eternidade não pode ser contabilizada. A ideia de eternidade é um tempo sem tempo. A ideia de eternidade é uma ideia que não pode ser calculada. E Deus vivia sozinho. E sozinho quer dizer que não tinha anjos, não tinha homens, não tinha humanidade, não tinha animais, não tinha história, não tinha cosmos, não tinha astro, não tinha nada. Só Deus, na beleza do seu ser, na sua capacidade de viver satisfeito em si mesmo. Por isso que Deus é o único que tem condições de viver e aproveitar, se deliciando na sua própria presença, porque só Ele é, só Ele é, só Ele é. Ele nunca foi e nunca será, só Ele é eterno. Ele se basta nele mesmo. Isso é importante porque a partir do relato e a partir da história como nós a conhecemos, cada um na sua proporção e particularidade, nós vamos percebendo que nós dependemos um do outro. Até quando Deus criou o Adão, e isso vai aparecer com um pouco mais de ênfase no capítulo 2, o Adão foi criado perfeito, só que havia no comportamento do Adão uma defasagem original. Quando nós lemos o texto, o Adão ele foi criado pronto. Quando Deus soprou do seu hálito nas suas narinas, o que nós chamamos de nefesh, de alma, daquilo que anima, que dá vida, vitalidade, ele nasceu pronto. Quanto tempo o Adão ele precisou para aprender tudo o que precisou? Nada. O Adão ele nasceu maduro, 100% do seu intelecto, 100% do seu senso de justiça, 100% de tudo que um homem é antes do pecado. O Adão ele não precisou amadurecer. E aqui entra mais um conceito. Nós não acreditamos na evolução do homem, nós acreditamos na involução, porque o pecado fez com que nós perdêssemos a acuidade mental, senso de justiça, senso da moral e um monte de senso que nos envergonharia quando nós conversamos sobre ela. Quando o Adão ele é criado dessa maneira, ele está maduro. Só que quando você vê o Adão no texto do capítulo 2 nomeando os animais, a ideia do texto, ele vai dirigindo que o leão macho tem a leoa fêmea, o elefante tem a elefanta. E o Adão fala assim, ô Deus, alguma coisa está errada aqui, não está não? Porque leão e leoa encaixa certinho, corpo desse é igual ao corpo daquele, eles se dão bem. Você tem o jacaré e a fêmea do jacaré. Você tem esse e a fêmea desse. E eu, Senhor? Então você já percebe que no próprio texto, antes do pecado, Deus já criou o homem relacional. Porque não pode conviver com a solidão. E aí você conhece o texto, o Adão, ele vai dormir. E aí Deus então faz a primeira cirurgia, ele clona. A palavra costela não é apenas um ossinho, é a ideia de tirou metade e fez alguém que era metade dele. E quando ele acorda, você vai ler no texto do capítulo 2, alguma coisa assim, essa sim, Senhor, é carne da minha carne. Não, não é assim que você lê. A ideia da construção gramatical, o Adão ele olha para Deus, ele acorda e fala assim, aí sim, Deus, agora você acertou.
essa é igual a mim, o cheiro me apetece, o corpo encaixa, é igual, sou eu visto nela, eu me completo nela. Então você vê que há uma necessidade do outro, ainda na criação original. E tudo isso é importante para mostrar o quê? Ninguém se basta em si mesmo. Ninguém suporta a solidão, porque a solidão, ela causa uma angústia existencial. A solidão, ela nos consome. Mas quando nós lemos o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não tinha matéria, não tinha absolutamente nada. Era tudo um eterno nada, a não ser Deus se deliciando em si mesmo, a não ser Deus aproveitando a si mesmo, porque só Deus é, só Deus foi e só Deus será. Só Deus é eterno. Uma capacidade fenomenal, que apenas o poder da palavra surgir a matéria. A palavra que aparece aqui, uma palavra, ela é específica e não é repetida em outro momento do Antigo Testamento. A palavra criou aqui, bará, ela é exclusiva aqui. Todas as outras vezes que aparece o verbo criar na sua Bíblia, ele é um outro verbo no hebraico. Porque a ideia é de que nós recebemos de Deus a capacidade de continuar criando. É a capacidade da técnica, da tecnologia, continuar criando a partir de coisas criadas. Agora, a palavra ela é exclusiva porque Deus não cria a partir da matéria. Deus não cria a partir de elementos da natureza. Ele cria a partir do absoluto nada. Quando um marceneiro, por exemplo, vai criar um banco, ele tem a matéria, ele vai dando forma, ele vai lapidando, ele vai construindo, conforme a sua capacidade artística, a sua competência profissional, o seu interesse. Mas ele parte de alguma coisa criada. O texto nos informa que quando não havia absolutamente nada, Deus, pelo poder da sua palavra, disse haja, e a coisa aparece. Isso vai nos ajudando a entender que a nossa visão de Deus, ela está inclinada para aquilo que Deus não é. Porque nós sempre olhamos Deus como alguém dependente de alguma coisa, e essa é uma construção sociocultural, essa é uma associação, é uma construção de cosmovisão, porque a partir dessa ideia de que nós somos os donos do mundo, o homem é colocado no centro de alguma coisa, e quando nós estamos no centro de alguma coisa, nós nos tornamos deuses de nós mesmos. E aqui o texto coloca apenas um que é digno de ser louvado, porque só Ele é, e tudo vem a partir dele. Por isso que um dos conceitos de Deus, fora das Escrituras, é o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. É por isso que tem gente que fica abraçando a árvore, né, como se ela transmitisse uma energia. Deus disse para que cuidássemos da natureza como mandato cultural, mas não como escravo servil. Um outro sistema é o politeísmo. O que é o politeísmo? A ideia de que são vários deuses. A ideia de que existem uma multiplicidade de Deus, e cada um de vocês escolhe o Deus que mais lhe agrada. Se esse Deus você não se agrada, você tem aí uma lista de outros deuses, porque aí é você que escolhe o Deus que mais se ajusta à tua necessidade. Mas é claro que o conceito de Deus é um conceito de exclusividade. Deus ele tem que ser necessariamente exclusivo e onipotente. Se tem dois deuses, já não é onipotência, já é um poder dividido. Então, a necessidade de Deus é a exclusividade. E o Deus da Bíblia não deixa você escolher um Deus ao seu bel prazer. Ele diz quem Ele é, Ele diz quais são as regras, e você tem que se ajustar a ela. E se não se ajustar por conta do pecado, Ele oferece a Jesus Cristo para que você seja perdoado dessa falta de coerência que nós chamamos de pecado, de coerência existencial. Então é claro que o politeísmo
ela é uma ideia humana, porque se você não gostar do Deus A, você não foi muito com a cara dele, você tem o Deus B, C e D, você encontra algum aí que vai te ajudar. É como você vai no restaurante, você tem um cardápio. Eu não gosto dessa comida, mas eu gosto dessa. Não há possibilidade de escolher um Deus. Deus é exclusivo. Ele se revela e Ele mostra quem é. Há apenas um Deus. E Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Há uma exclusividade. Não há possibilidade de outro Deus. E esse Deus tem a capacidade de viver sozinho, porque Ele é perfeito. Outras questões importantes para o enredo, para o nosso dinamismo do texto, é que esse Deus, que é revelado nas Escrituras, Ele chama todas as coisas a partir do nada, como eu já disse, por conta da cosmovisão pagã, por conta de não interpretarem a natureza do jeito que ela é. Por exemplo, quando você tem um eclipse, por exemplo, hoje para nós, o eclipse está mais ou menos resolvido. Alguém lá com equipamento, com conhecimento técnico, vai dizer assim, o sol está lá, vem um astro aqui, uma lua se interpõe e a gente vê aí uma sombra, isso é eclipse. Nós já temos alguma informação. Então isso já, para nós, já está resolvido. Mas imagine, numa época em que você não tem condições de saber o que está acontecendo. E você sabe que alguns de nós já tivemos, ou o pai, ou a mãe, ou o avô, ou algum tio, que quando dava um trovão, ficava morrendo de medo. Eu tinha uma tia assim, né? Eu lembro muito bem, quando o tempo começava a ficar meio escuro, meio nublado, e começava a dar aqueles flashes, né? Ela ficava em pânico, ela não se controlava, precisava dar um placebozinho, né, que é a água com açúcar, para ela se acalmar, precisava ali ter alguém com elas e segurar na mão dela, porque aquilo a incomodava. Isso eu estou falando do século passado, né, que aliás, século passado só tem 20 anos, né, irmãos? Quando eu digo assim, eu nasci no século passado, é o final do século, né, irmãos? Você tem que fazer essa leitura aí, né? Muitos aqui nasceram no século passado, e já tinha muita coisa resolvida ali. E imagine, há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, quando você tem um problema e não sabe decifrar, um problema não, um evento cataclísmico. É por isso que você vai ler no capítulo 1, verso 14, a gente vai chegar lá à noite, quando a lua, ela implica na natureza, e a gente sabe disso, a maré, ela depende da fase da lua. Cortar o cabelo, as mulheres entendem melhor, né? Se cortar na fase da lua, cresce mais ou cresce menos. Aliás, o calendário judaico é um calendário lunar. Uma mulher que está em gestação, quando muda a lua, o que a gente fala? A gente, né, no sentido geral, mudou a lua, hein, vai nascer. Não é assim? E não dá certo? Não é? E aí, porque não tem o conhecimento que nós temos hoje, o que eles diziam? A lua é Deus. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa para propiciar, cultuar a lua. E aí o texto vai mostrar o que para nós? Que a lua não é Deus. A lua, ela veio no verso 14 por ordem da palavra de Deus, dizendo, haja astro, e ela apareceu. E Deus criou leis da física para que um astro, um ser que não é racional, por meio das leis, eles governem. E o texto está lá, Deus criou o céu e a lua para governar o dia e a noite. Mas não que eles têm poder, mas Deus, que é sábio na potência máxima da eternidade, Ele cria um astro que não tem vida, que não tem razão, e diz, a sua função é essa, e os astros têm que obedecer, porque a palavra do Senhor é ela que coordena, que concatena, que direciona todas as coisas. Então o Moisés está escrevendo, você saiu do Egito, e no Egito você tem o Deus da lua, o Deus do sol. Mas isso é fantasia, porque há um único Deus que dá ordem para seres inanimados, e eles obedecem, porque todos estão sujeitos a um único Deus que governa tudo e todos.
Se você tiver um pouquinho de curiosidade, de relembrar, se você ler o capítulo 4 de Mateus, você vai ter uma informação mais ou menos assim: e havia um homem que estava sob o efeito da lua, algumas traduções, os lunáticos. E não é assim? Algumas pessoas têm algum probleminha de ordem mental, quando muda a lua, eles não ficam um pouquinho mais fora do centro? Você sabe que é assim. É por isso que você vai ler o horóscopo, você em tese, porque atribui uma divindade à criação. O texto de Gênesis está mostrando que Deus é poderoso para dar ordem para coisas que não têm razão, e até as coisas que não sabem pensar, que não têm intelecto, obedecem à palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo, absolutamente tudo, está nos domínios daquele que é poderoso, daquele que é formador, daquele que é criador, e tudo deriva dele, nada é contra ele, não há o mal em contrário ao bem, há um único Deus que governa. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que nos criou, esse é o Deus que nos ama. A partir do pecado enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós, que recebê-lo como o Filho bendito de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso de número 1, ele é tido como o tema do hino. E alguns vão sugerir aqui que entre o verso 1 e o verso 3, há um fato importante na teologia ou nas escrituras. Porque o texto diz assim, a terra era sem forma e vazia. O que alguns entendem? Que Deus, por meio da tua palavra, disse, haja, e tudo apareceu. Deus tem poder para fazer isso? Claro que sim. Só que ele escolheu, por soberania divina, criar a partir dos dias de 1 ao 6. No 7º descansou. Essa é a ideia: estudar os dias da criação e entender o que é descanso divino, já que Deus não tem problema com a solidão, então não se fadiga. Nós precisamos entender o que o texto quer dizer para nós. E alguns vão dizer que quando Deus criou tudo o que criou, houve a queda de Satanás. E na queda de Satanás, a terra que era organizada, a terra que era perfeita, por conta da hecatombe, por conta do impacto, a terra sofreu uma deformação. Mas isso não subsiste. Isso não tem a menor possibilidade, você não tem argumento escriturístico. É uma teologia fora da caixinha, é uma teologia do pensamento humano. Alguns vão dizer que Ezequiel 37, Isaías 14, relata a queda de Satanás. É só ler o texto com um pouco de cuidado, que o texto não fala de Satanás. O texto fala sobre um rei, não é? E ele, por conta da questão poética, ele vai sendo descrito daquela maneira que está lá no texto. Então, evidente que a terra não se desfez por conta dessa teoria da reordenação. Deus parte do específico da terra e ele vai mostrando nos dias da criação como ele vai indo para a perfeição. Como a ideia do singular vai indo para o plural, no sentido de dar beleza. Então, o verso 2, ele não nos ensina acerca da recriação. O verso 2, ele é um parênteses. Se o verso 1, ele é o tema, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você tem o que? O poema, a música, alguma coisa desse gênero literário. E aí você tem um parênteses, sabe a terra? Ela era sem forma e vazia. As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí ele vem, dia 1 foi assim, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, e aí então Deus descansou. Então é claro que o texto, ele não tem a intenção de mostrar que houve um evento que destruiu a criação. Mesmo porque a Bíblia não tem interesse particular em Satanás. Ela vai informando questões, vai dando informações sobre Satanás, porque ele existe, e temos que estudar sobre ele, o que a Bíblia diz sobre ele, mas não é do interesse. Por isso que não há material suficiente para saber como é que foi a queda dos anjos. O interesse da Bíblia, o interesse da palavra de Deus, é mostrar quem é o homem,
Quem é o ser humano, como ele foi criado, como ele de forma irresponsável e voluntária se apartou de Deus, e Deus com amor, como oferece a oportunidade de salvação. Portanto, o objetivo da Bíblia não é descrever ipsis literis a natureza de Satanás, mas mostrar quem você era antes do pecado, o que aconteceu com o pecado, e como Deus, por misericórdia e graça, se tornou homem para nos salvar. Então é claro que tudo fora disso está na periferia. Bom, dito tudo isso, vamos aqui para a nossa conclusão dessa primeira parte. A partir do capítulo 1, verso 3, a Bíblia vai descrevendo, Moisés vai descrevendo como Deus criou todas as coisas. E a coisa aqui ela é muito didática. Ela é impressionantemente didática, a capacidade que o Moisés tem de argumentar sobre essas questões do paganismo, que nós vamos voltar a revisitá-los, e a ordem que Deus criou. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, pega uma folha em branco e coloca 2 colunas. Na primeira coluna coloca dia 1, 2 e 3. Na segunda coluna coloca 4, 5 e 6. Por quê? Você vai lendo o texto, o dia 1 é paralelo, ou corresponde, ou completa o dia 4. O dia 2 é paralelo, corresponde ou completa o dia 5. E o dia 3 corresponde e completa o dia 4. Então você tem uma correspondência. O que está acontecendo? Da ideia, da matéria que foi trazida, a Deus cria o primeiro dia. Vale a pena aqui também dizer que há um debate. Nós não sabemos se esse dia é um dia literal de 24 horas ou se é um período. A palavra inclusive que aparece ali, não dá para ter certeza. Então isso é por preferência e não tem nenhuma implicabilidade na nossa fé. Quem crê que o dia não são um dia de 24 horas, vão se basear o que Pedro vai dizer: um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, aqui é só uma descrição da ordem da criação. Então a ideia é de que Deus criou o primeiro dia e teve um período de maturação, e depois houve o segundo dia, que é outra parte da criação. É uma ideia legalzinha, razoável, mas não dá para saber. Alguns vão dizer, não, são dias de 24 horas. Mas também não dá para ter certeza. Alguns vão dizer, não pode ser 24 horas, porque ele começa dizendo, e houve tarde de manhã. Mas quando você olha os judeus, eles entendem que o dia começa às 6 horas da tarde. Então você tem argumento para todos os lados. Então não é o nosso cavalo de batalha ficar discutindo se o dia tem 24 horas ou não. Deus podia ter feito tudo num átomo, puf, num piscar de olhos. Mas ele resolveu fazer assim e revelar. Então não tem muita implicabilidade. O fato é que ele foi criando. E quando você pega o primeiro dia, o que você vê? O primeiro, o segundo e o terceiro. Ele cria como se fossem plataformas, ambientes. Ele cria céu, terra e água. Primeiro dia, a ideia do céu, né? O segundo dia, a terra, cobre de vegetação. E o terceiro dia, a água. E nos dias correspondentes, no quarto dia, ele preenche o céu com as aves, os seres que voam, os seres alados. No segundo dia, ou no quarto dia, ele preenche a terra com os animais que andam pelo chão, que comem da relva. E no sexto dia, ele vai preencher as águas, mostrando o quê? Que há uma harmonia, há uma beleza, há uma capacidade artística de Deus, fazendo o que faz, com uma capacidade de mordomia, com uma capacidade de gerência administrativa. Deus vai organizando, Deus vai criando, e cada vez que ele cria, ele diz, é bom demais. Mas quando ele cria o homem, o último ato da criação, ele explode em alegria, dizendo, isso é muito bom, ficou muito bom. Então o texto vai mostrando que Deus domina, Deus comanda. Não é o partido político da sua preferência, não é a filosofia da tua preferência, é Deus que tem o governo da história na mão. É isso que João vai dizer lá em Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega, ele é o pantocrator, ele é o todo-poderoso. Para os pagãos, a natureza era divina e se revoltava. É por isso que, se você não estiver em paz com o Deus específico da natureza, ele pode mandar um raio na sua cabeça.
É por isso que se você plantar e não chover, é que Deus está de mal com você. Por isso você precisa sacrificar sempre. E o texto vai mostrando que não há possibilidade de outra divindade. Não há possibilidade de ter outros deuses governando. Só há um Deus. E o texto vai mostrando que esse Deus, que teve o poder de dizer para o absolutamente nada, vir do absolutamente nada a coisa criada, Ele tem poder para dar ordem para a coisa inanimada e ela obedecê-la. É claro que ordem, nós partimos do princípio, ordem como imperativo, como no sentido faça, ela é uma questão de seres racionais. Um ser irracional, ou um ser que não tem capacidade, não tem fôlego de vida, inclusive, como um animal, a coisa, o mar, as estrelas, dá ordem para ela. Chega no mar agora e diz assim: abra mar. Irmãos, eu aconselho não fazer isso, vai passar vergonha. Não vai dar certo. Você tem um propósito para isso, mas impressionante que Deus dá ordem para a coisa criada e ela obedece. O texto de Isaías capítulo 40 diz que Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e tamanho é o seu poder, que nenhuma ousa faltar. Como eu sempre digo, meu pai mora um pouquinho mais afastado daqui, e às vezes, dependendo da estação do ano, você olha para o céu, é um espetáculo. O céu parece que está tudo pintado, né? Com aquelas luzezinhas. E eu fico olhando, eu me perco com aquilo. E o texto de Isaías 40 diz que Deus chama cada uma pelo nome, e nenhuma ousa faltar, tamanho é o seu poder. Irmãos, a nossa angústia é por conta da nossa capacidade deturpada de entender quem é Deus. Deus não está amarrado, enclausurado na minha e na sua aflição, na minha e na sua doença, na minha ou na sua limitação financeira. Deus governa sobre tudo. A nossa angústia é uma visão deturpada de quem é Deus. Deus está fora de tudo e governa tudo para o poder da sua glória, e escolheu a igreja para estar com Ele e ser redimida no tempo oportuno. Para partirmos aqui para a ceia, eu estava tentando escolher um poema para compartilhar com os irmãos, mas eu confesso que na multidão de poemas da criação eu fiquei sem saber qual ler, qual escolher. Cada um melhor do que o outro, cada um nos leva a um êxtase de culto, de adoração, por conta da grandeza do que Ele criou. E eu separei um aqui que talvez seja conhecido de vocês, mas eu queria compartilhar. A poesia diz assim: às vezes eu fico pensando em tudo que Deus criou, minha mente se perde no espaço, e longe, muito longe eu vou, penetro em nossa galáxia, e vejo lindas constelações, viajo através da Via Láctea, contemplo estrelas aos bilhões, eu vejo a lua tão linda, com seu esplendente farol, a Terra e 8 planetas girando em torno do Sol. Eu paro no espaço e medito que Deus glorioso é o meu. Tão somente com a palavra haja e tudo apareceu. O Sol com sua grandeza não é a estrela maior. A Lua com toda a beleza do que a Terra é muito menor. Eu fico perplexo no espaço, olhando o sistema solar, e vejo os anéis de Saturno, que são maravilhas sem par. O homem da mente mesquinha prefere não compreender, com teorias malignas procuram tudo desfazer, dizendo que Deus não criou o espaço sideral, que tudo surgiu por acaso, mas que dedução infernal. Nos diz a Sagrada Escritura que Deus tudo isso criou no espaço de apenas 6 dias, e no 7º descansou. A terra, que era caótica, Deus lhe deu condições naturais, pois em sua superfície os homens e os animais.
Em meio a bilhões de estrelas, eu vejo a Terra também, cometas, satélites, planetas, girando no espaço também. Ao fundo desse lindo quadro, existe um céu lindo azul, qual símbolo da morte de Cristo. Eu vejo o Cruzeiro do Sul. Não existe palavras, nós temos que nos calar diante da grandeza de Deus. Nada que nós possamos falar em uníssono, em entusiasmo, pode descrever a beleza sublime, a capacidade excelsa, a maravilhosa graça que nos deixa surpreendido. Todo o caos que nós vivemos, toda dificuldade, é herança do pecado. Nós não temos todas as informações, nós não temos tudo o que precisamos ter para saber quem Deus é, mas o pouco que nós temos já deve criar em nós uma alegria excelsa, soberana, indizível, porque esse é o Deus que criou todas as coisas a partir do nada e deixou impresso para todos olharem no espetáculo que Ele criou, no cenário de cores. Aliás, é outra informação que você vai lendo no texto de Gênesis. A ideia de alguém que está mexendo com uma aquarela, pinta o azul, depois o amarelo do céu, depois os verdes, depois vai colocando. É um quadro composto com possibilidades infinitas de cores. E no fim desse lindo quadro, Ele deixou uma cruz, o símbolo da morte de Jesus. E para que nós não esqueçamos disso, eu convido você a tomar os elementos. A todos vocês que entenderam a mensagem do Evangelho, todos vocês que entenderam que o Evangelho um dia nos alcançou, confrontando o nosso caráter, mostrando que nós estamos a ermo, perdidos, sem razão, mergulhados na angústia do desespero, da solidão. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. E todo ídolo que existe ainda na sua consciência e coração, ele é um ídolo construído pelo desespero que nós temos de algo que nos escapou no pecado de Adão. Toda a nossa angústia, toda a nosso afã, todo o desespero, é porque ainda não compreendeu que não temos condições de dizer haja, e venha a ocorrer um Deus que nos apeteça. Só há um Deus que pode suplantar o nosso desespero. Ele é o Deus das Escrituras. Ele é o Deus em que nós traímos na pessoa de Adão. Mas esse mesmo Deus que foi traído, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por conta dos nossos pecados. É por você e por mim. Abre para mim, por gentileza. É por você e por mim que esse Deus Todo-Poderoso se humilhou na cruz e sangrou. Imagine Deus que vive na sua absoluta satisfação eterna ter que se limitar como um homem e sangrar na cruz. Não há possibilidade de pensar em Deus sangrando, mas o Deus que quis nos salvar se fez homem e sangrou na cruz. Portanto, que você faça um exame de consciência, como diz as Escrituras. Examine-se o homem a si mesmo, e depois que você fez esse exame, você possa tomar junto comigo desse pão que simboliza o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz, e em comunhão com o Senhor possamos tomar dele. Coma, sinta no paladar da alma a graça que transcende ao tempo, a graça que está além das suas angústias, das suas preocupações. Depois de cear, Ele tomou o cálice e deu ordem para que tomássemos, para que nunca esqueçamos de quem tem cuidado de nós, que a providência da salvação já foi tomada.
que possamos fazer isso até o dia que Jesus voltar. Tomamos deles, todos. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito, eterno, excelso, maravilhoso, louvado, santo é o Senhor. Nós somos teus, nós pertencemos ao Senhor, por conta da obra da cruz. O Senhor que por meio da tua palavra disse haja e tudo houve, também nos resgatou, porque éramos perdidos pela mensagem da cruz. Por isso nós cantamos que amamos a mensagem da cruz. Por isso nós recebemos o perdão por meio de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a nossa alma tenha o júbilo da alegria eterna da salvação, e que possamos repetir esse ato todas as vezes que nos reunimos até o dia que Jesus voltar. Nós oramos agradecidos e oramos com gratidão para que o Senhor nos conduza até a eternidade, em todo o tempo, sem pestanejar, na glória do teu nome. Amém.